Boa noite, as minhas irmãs, os meus irmãos. Que Jesus abençoe a todos nós, que a sua divina paz esteja sempre com cada um. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite abençoada, que é uma felicidade quando a gente adentra aquela porta ali, que a gente entra, recebe essa paz, recebe essa vibração. É coisa muito importante, é uma riqueza, né? Uma riqueza do espírito, que acho que o corpo não conhece essa riqueza. A gente agradece muito a Deus por essa oportunidade, que Ele nos dá a todos nós de estar aqui, reunidos em Teu santo nome. Então vamos, meus irmãos, numa humilde prece, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a esses irmãos abençoados da Casa Espírita Nosso Lar, são os nossos benfeitores. Senhor Jesus, pela vossa doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos oferta, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito sejas, meu Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor. Pelo aconchego suave, na afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, meu Senhor. Pelo templo seguro, o templo sublime da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim da cor. Senhor, pelo pão de cada dia, que sempre vem para cada um de nós, que vós nos dá, pelo consolo da prece, pelo conforto dessa hora, pela união, essa reunião boa, essa união de espíritos, nós te agradecemos em tudo que nos à luz de cada momento. O nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Queremos, Jesus querido, na esperança de encontrar-te, cantando por toda parte, que bendito sejas, meu Senhor. Então, agradecendo muito a Deus por essa hora. Quem vai falar para nós é o nosso irmão Lúcio. Nós pedimos a essa espiritualidade abençoada, a espiritualidade do irmão, que o intuam, que o auxiliem, para que ele possa trazer para nós aquilo que nós precisamos, como ele sempre traz, aquilo que nós precisamos. Jesus te abençoe, meu irmão, a hora é sua, aproveita o momento, Deus te abençoe. Pode vir. Lembrei. Esse aqui de trás, né? Sim. Certo. Meus irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Desejamos muita paz, fraternidade. Estamos aqui mais uma vez reunidos, distanciando um pouco de tudo que é da terra, para ter a nossa presença aqui dentro desta casa, nesse instante. Como todos bem sabem, o tema no qual nós vamos estudar na noite de hoje, no qual eu peço o auxílio de todos, porque estamos aprendendo. Ele chama-nos a atenção, principalmente, da liberdade, da vida social, individual e particular. Então, nós que aqui estamos, diante de todos, trazendo esse estudo, somos meros instrumentos, ainda não perfeitos e desequilibrados, mas esforçando por ser alguém um pouco melhor. Por isso, a atenção de todos e cada vez mais que todos possam participar, para que não reste dúvidas. Como bem lembramos, os desafios dos relacionamentos interpessoais. O que será isso? Primeiramente, o estudo justamente não é uma forma de julgar, tacar a pedra. Não, é uma instrução
um esclarecimento para que assim todos possam compreender como que é a convivência também social, em sociedade e individual. Desde já, só para lembrar, uma pergunta 826 do Livro dos Espíritos, liberdade natural. Resumindo, só temos uma liberdade absoluta e completa igual ao eremita no deserto, que ali não tem ninguém. Mas desde quando existe um ao seu lado, o respeito mútuo e a fraternidade reina constante, no qual nós vamos aprender nessa noite de hoje. E peço desde já, não é? Há desculpas, não é? Porque vamos tratar de temas que vai mexer com os nossos sentimentos na vida com relação também uns aos outros. É uma forma de instrução, não julgamento. Tá certo? Vamos lá. Relacionamento interpessoal é a maneira como você se relaciona com as pessoas à sua volta, todos. A forma como você reage com elas, emoções, atitudes, seja um contexto pessoal, profissional ou familiar. Como estamos lidando dentro de casa, uns com os outros? No trabalho? Conosco mesmo? Sabemos das nossas deficiências? O que devemos melhorar em nós? Na área profissional, junto com os colegas, estamos sendo assim amigáveis? Estamos respeitando o direito uns dos outros? Cada um, como sempre relembramos, vamos dizer, individualmente sabe como reagir, interagir, ou como está agindo e interagindo nesses itens. E vemos aqui, como todos sabem, dentro de casa, que é o primeiro, o último da direita, no meio, na área profissional, e uns com os outros. Por isso que convivemos em sociedade, estamos sempre junto uns dos outros. Dinâmica. Aqui vemos, no mundo precisamos de pessoas para viver. Por que de pessoas para viver? O que Jesus ensinou? Um novo mandamento vos dou a vocês. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O que significa isso? Bom, todos estão vendo a imagem ao lado. Cada um na sua classe social, segundo o mundo terreno, segundo os seus costumes, segundo as suas crenças e principalmente a cor. Somos uma individualidade no qual hoje estamos aqui para aprender e ao mesmo tempo buscando experiências em vários setores na humanidade. Setores esses que vai nos enriquecer à medida que nós aceitarmos a posição que estamos, ou vai, como sempre relembramos, sujar a nossa roupa, que já está imunda, através de revolta, ódio e não aceitação. Por que precisamos conviver com as pessoas? Perguntamos, por que conviver? É necessário. Se isolarmos, como vamos aprender a suportar uns aos outros e aprender uns com os outros como ser mais equilibrados? Estamos numa escola que é chamada Planeta Terra e nós somos alunos, meros alunos, que estamos aprendendo o que Jesus ensinou. Ame uns aos outros. Pessoas são diferentes. Atritos são naturais, porque ninguém pensa igual um ao outro. Cada um está num nível de evolução diferenciado.
Somos obrigados a lidar com as pessoas em todos os aspectos. A pessoa mais ignorante, mais amável, tem aquela, não é? Que quando chega, a gente já logo começa a virar a cara. E tem outros mais que atraem a nossa atenção. Por isso vemos aqui, seja cultural, profissional, comportamental, em tudo que está ao nosso redor. Trabalhar essas conexões pode ser complicado, mas justamente aqui que entra o relacionamento interpessoal. O que vem a ser esse relacionamento interpessoal? Fora da nossa zona de conforto. Como bem vemos aí, ouvindo, o silêncio que está além do barulho, não é? Estamos tendo a atenção mais nobre nesse instante. Mas conviver em sociedade é um desafio, no qual cada um está no seu nível de evolução, conforme foi dito, iguais ou melhor, ou estacionário, no qual nós aprendemos a respeitar uns aos outros. Se uns gostam de barulho, mas aí lembramos lá aquela pergunta 826. O eremita no deserto pode fazer tudo o que quiser, mas se já tem alguém junto dele, pessoas, é obrigado a respeitar. O que nós temos hoje? Chama-se respeito? Vamos, através do estudo, conciliar essas bases. Não sei qual o nosso sonho individual, mas é certo que você precisa de pessoas para realizá-los. A casa espírita, quem que fez? Precisou de quem? Pessoas. A roupa que vestimos, precisou de quê? De pessoas para fabricar. Tirar na natureza os recursos para a realização dos mesmos, no qual nós vemos dentro da humanidade todos esses recursos que o ser humano tira para poder trazer o nosso bem-estar. E no final precisamos de quem? Uns dos outros. Por isso que nós vamos agora refletir como conviver uns com os outros. E temos aqui, o sonho de muitas pessoas está relacionado com o matrimônio. Vamos falar do sonho de cada um. Outros, a felicidade e o bem-estar individual. Muitos correm atrás de conquistas financeiras. Outros querem aspectos deletar do passado e ter a chance para viver o futuro. Tudo isso, no final de contas, vai se resumir a pessoas. São elas que contribuem para a realização ou prejudicam nossos planos e projetos. Pessoas feriram você e outras foram fonte de cura para a sua vida. Não é assim? No final, nós estamos correlacionando dia a dia uns com os outros. Aqui na Terra, até o momento do descanso do corpo físico, vamos na emancipação da alma, que se diz sonhos, que assim podemos entender. Estamos correlacionando também uns com os outros, fora do veículo físico. Uns felicitam pelas nossas vitórias, outros ficam felizes pela nossa decadência. Mas tudo isso entra-se naquele item no qual a doutrina nos esclarece, a lei de causa e efeito. Tudo que eu fizer de mal para o meu semelhante, estou fazendo para mim. E o de bom, também estou fazendo para mim. Não que seja isso uma regra para que eu possa ser assim mais feliz, mas tudo vem o que o Jesus ensinou para nós. Amemo-nos uns aos outros. Começando este princípio de amor, vamos entender. O temperamento é forte. O outro é mais calmo.
o outro é mais paciente, mais sereno. Assim vamos nos aproximando. E cada um tem o seu sonho a realizar. E no final de contas, precisa de quem? De pessoas. Uns aos outros. Até aí, nós entendemos um pouco este passo a passo. Vamos aprofundar mais um pouquinho para que possamos entender melhor. Somente quando você entender que são pessoas à sua volta que vão promover ou bloquear o seu futuro, que muitas portas se abrirão. Seja bondoso, compassivo, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, está na Bíblia. Nós não podemos nos cobrar exageradamente pelos erros no qual nós cometemos uns com os outros, ou seja, lá atrás. Mas podemos almejar, conforme anteriormente o slide, um futuro melhor, esquecer do passado, ser melhor mais adiante. E como vai ser? Refletir os nossos erros, no qual nós vamos ver mais para frente o autoconhecimento de si mesmo. Por isso, ser bondoso não significa aceitar tudo, mas sim cativar e cultivar esse amor dos outros, que alia-se ao respeito, à consideração, à igualdade mútua e assim por diante. Estamos aprendendo a conviver principalmente em sociedade, que ainda não sabemos como conviver ainda. Por quê? Eu quero que o mundo gire à minha volta. E o meu vizinho e outros por diante se vire-se por lá. Essa é a fórmula do egoísta que prefere a dor e o sofrimento por companhia no futuro. Continuando. Aqui é interessante, para os dias atuais, muito importante. Você tem amigos reais ou apenas contatos no WhatsApp? E seguidores nas redes sociais? As coisas facilitam a vida, mas são as pessoas quem definem nossa existência. No convívio, contato uns com os outros, nós vamos aprendendo a nos aproximar. Quão é bom recebermos um abraço carinhoso, em forma de respeito, de saudade. Quanto tempo não te via? Tudo que o ser humano está criando em tecnologia ajuda, é claro. Mas o essencial são as pessoas em aproximar-se uns às outras, que é importante para o convívio social. Nós estamos preocupados com o dia a dia, trabalho, tudo aquilo em apego às coisas da terra que esquecemos. E viemos a esse mundo sem nada, aqui vamos atravessar este mundo e partiremos sem nada da terra. Só vamos levar aquilo que nós melhorarmos aqui e os nossos sentimentos. E como que será isso? Eu vou me melhorar sozinho? Estarei melhor sozinho? Não. Em todos os sonhos, principalmente, até nas facilidades tecnológicas, precisou de quem? De pessoas. Toda a nossa existência está rodeada uns dos outros, de pessoas, de irmãos, do próximo. É uma só. O que devemos? Como faremos para melhorar este relacionamento? Volto a falar, o estudo é conforme um esclarecimento, não um julgamento das nossas ocupações e desejos e vontades, não. É uma reflexão, um esclarecimento. São pessoas que definem a nossa vida, valeu ou não a pena. Qual seria o sentido de ser bilionário, mas estar sozinho em uma ilha deserta? Agora, o ponto é, se tudo o que você espera para o futuro tem a ver com pessoas, aprenda a lidar com elas. Como que nós vamos aprender a lidar uns com os outros?
Como vamos entender um ao outro? Conforme estamos trabalhando durante o dia, é o patrão mal-humorado, o colega difícil, é no trânsito, as pessoas descumprindo as leis, fazendo tudo ao seu favor, e assim na vida social de vizinhança, de vizinho para vizinho, não sabendo lidar uns com os outros. Como vamos aprender a lidar uns com os outros? Como vamos entender uns aos outros? Aqui tem os 5 pilares que vamos começar nessa correlação uns com os outros. Autoconhecimento, vamos começar a nos conhecer. Empatia, se pôr no lugar do outro. Assertividade, vamos entender mais adiante. Cordialidade, todos já sabemos. Ética, ser uma pessoa de palavra. Por isso eu peço a todos os irmãos que participem juntos, para que nós possamos entender uns aos outros, porque, afinal de contas, estamos estudando. Autoconhecimento. Quem que se conhece? Quem sabe das suas deficiências? Quem que se entende? Quem sabe aonde que erra, aonde que acerta? Vamos lá. Implica conhecer os nossos traços de comportamento. Somos pessoas pacíficas ou ignorantes? Somos pessoas dóceis ou violentas? Somos pessoas que aprendemos a ouvir, a amar, ou somos pessoas que agimos de forma ao contrário? O impacto que causam nos outros é o comportamento dos outros que nos incomodam. Tudo que os outros fazem não está de acordo comigo. Aí começa o nosso julgamento, que é notícia na sociedade, principalmente. O que incomoda nos outros é em mim, mas o que eu tenho incomoda nos outros? Vamos refletir. O que o Mestre Jesus, mais uma vez voltando a relembrar? Amai uns aos outros. Como vamos aprender esse relacionamento uns com os outros? À medida que nós procurarmos compreender que neste mundo não há ninguém perfeito. Todos nós temos os nossos erros, que aliás são muitos, são demais. Mas como vamos aprender a lidar uns com os outros? À medida no qual nós medimos os outros. Seremos medidos. Se eu ver o erro dos outros, também está em mim. É aquelas palavras. Encontramos nos outros o que temos em nós. Aí já estamos começando a descobrir como correlacionar um com o outro através do autoconhecimento. Empatia trata-se de se considerar os outros, suas opiniões, sentimentos e motivações. Aí nós vamos aceitando os outros como os outros são. De que forma vamos começar a lidar uns com os outros? Fruto de um relacionamento equilibrado e colocar-se no lugar do outro. Às vezes a gente chega para trabalhar, um amigo de trabalho chega respondão, mal-humorado, mas a gente não sabe o que está se passando com ele, se tem algum problema em seu lar ou se teve algum problema. Então vamos nos pôr no lugar do outro. Infelizmente, nós sabemos só do nosso mundo. O mundo do nosso semelhante, só queremos notícia para ser divulgado na sociedade. E aonde que está o amor que se encontra o mesmo aí? Devemos entender que somos pessoas falíveis, mas precisamos da convivência uns dos outros. O quão nós refletirmos o que o outro está passando, como se fosse conosco, nós teremos as deduções de que a dor do outro também, se fosse conosco, nos afligiria. Então isso é empatia. Sensibilizar pela dor do outro. Qual é a maior forma que temos de auxiliar neste princípio?
um dos meios mais poderosos é a prece. Que possamos orar por todos. Continuando. Antes, faço uma pergunta a todos. Estão compreendendo o estudo? Alguma pergunta? Eu não vou saber responder, não. O Rubinho está aqui para responder. Para ter assertividade, para ter relacionamentos saudáveis, não basta ouvir. É preciso também falar, expressar nossa opinião, vontades, dificuldades, assertividade e habilidade para nos expressar de forma franca, direta, clara, serena e respeitosa. Aí lembramos aquelas, que muitos falam aqui na Terra. Ah, eu fui franco com fulano de tal. Será se foi respeitoso? Será se foi serena essa franqueza? Então, devemos não só ouvir, mas falar com respeito, perante as dificuldades de todos. Como vamos conseguir isso? Vamos voltar lá atrás um pouquinho. Autoconhecimento de si mesmo, porque junta-se a empatia. Opa, eu não vou gostar se falasse da mesma forma que eu estou pensando em falar com o outro. E isso significa com relacionamento uns com os outros. E onde que está o amor se eu for com violência nas palavras? Por isso que nós devemos, através de compreensão, serenidade, com amor, auxiliar, mas também ser auxiliado, falar, mas também ouvir, não querer falar e estar com a razão. Seremos cada vez mais egoístas se nós fizermos de caso contrário. Por isso que a vida em sociedade, ela é complicada, mas precisamos uns dos outros para aprender, para conviver e para progredir. Existe sempre uma palavra aqui na Terra que é chamada de inimigo, inimizade. Somente os seres que não têm amor, que não entendeu o que o Mestre Jesus ensinou, que cativa esses sentimentos. Conforme houve nações degradando umas com as outras através de inimigos, é a falta de amor que existe. E no final, quem sai prejudicado com esses conflitos? As pessoas, a humanidade. E como vamos nós outros conseguir reverter este papel? Sabendo conviver uns com os outros. Por isso, a assertividade está aí. Ouvir e falar com serenidade, respeito e bondade para com todos. Continuando. Cordialidade, ser gentil. Sólido e simpático, demonstrar consideração pelo outro de várias formas e com respeito. Olhar a pessoa nos olhos, oferecer-se para prestar uma ajuda, cumprimentar as pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? São pequenas essas coisas, mas que faz um efeito muito grande, que nos aproximam. Como vai aproximar? Através de respeito, através de desejando tudo de bom para o outro, mesma coisa é conosco. Este também é mais um dos pilares. E vemos aqui a ética. O que é ser ético? É ter atitudes que não prejudicam os outros. Aí sim. Quais são essas atitudes que vamos realizar para não prejudicar o outro? Vamos citar exemplos? Temos a vizinhança que gosta de comentar e ter festas com barulho, som alto. Será se o meu vizinho também
adere a isso? Será que o meu vizinho está gostando disso? Os veículos com barulho alto na rua, será se todos estão simpatizando com isso? Então, tudo isso se engloba na ética. E nós devemos entender: o que fazemos para o outro é para nós que estamos fazendo. Continuando, não quebrem acordos e não contrariem o que consideram certo e justo. Ter autoconhecimento, ser empático e assertivo. Ser uma pessoa de opinião e de palavra. Hoje se gasta assinatura. Antigamente era a palavra. E vemos que, infelizmente, hoje, muitos irmãos esquecem de ser uma pessoa com compromisso. Em tudo. De não perturbar a sociedade de forma geral, de indivíduo para indivíduo. Só pensamos no nosso mundo. Isso se dá como exemplo de tudo que nós estamos comentando aqui. Não é? Tudo aquilo que eu ponho, que eu contrario, que eu trago aborrecimento, que eu tiro a liberdade do meu semelhante, já é uma dívida que eu contraí para comigo. Nós respeitamos profundamente quem escolhe esse caminho. Por exemplo, vamos lá dos vícios. O vício do fumo, temos que respeitar, né? Mas sem julgar. Nós sabemos que prejudica 3 itens. O fumante polui o ar e o seu semelhante. São 3 itens, de acordo com as suas paixões brutas. E isso é só como exemplo, mas não devemos esquecer também que nós temos muitos vizinhos barulhentos com seus animais de estimação. Mas isso tudo, na hora que nós começarmos a refletir e saber entender e convivermos com os outros, nós vamos espalhar o amor. Porque essa convivência vai nos enobrecer cada vez mais, vai tornar nós outros grandiosos. Apesar da terra de provas e expiação, vamos ter uma felicidade relativa, à medida que eu saber respeitar uns aos outros. A lei humana está aí justamente para regular também as necessidades individuais de cada qual de nós. Mas ela já pune o mal já feito. Não aquele que começa aqui, nos pensamentos, se exterioriza nos sentimentos. Mais uma vez lembrando, o estudo é de reflexão, não de julgamento. Você não é humilhado ou abandonado por um animal ou um objeto qualquer, e sim por pessoas. São as pessoas que preferem ficar com a riqueza, com o terreno, com tudo à sua volta, e despreza o seu próximo, o seu semelhante, por ocupar tudo aquilo que não tem nada a ver com a sua evolução para o futuro. Ao mesmo tempo, você não celebra uma conquista ou um negócio como seu carro. Você quer estar rodeado pelas pessoas que são importantes na sua vida. Em resumo, tudo gira em torno de pessoas. Se gira uns aos outros. Agora até aqui, o que nós tenhamos feito para conviver uns com os outros? Uns com os outros não é só dentro de casa, não. Lá fora. No mundo lá fora. O que nós tenhamos feito? Eu tenho respeitado o meu semelhante de uma forma geral? Ou eu estou exigindo os meus caprichos, minhas tendências não evolutivas, que ele aceite os mesmos? É difícil porque cada um está num nível de evolução diferente. E cada um quer viver e ver a vida, a existência física, ao seu modo. Com todo respeito, nós vemos esses dias aí o quão
barulho se tem? Será se toda a sociedade fica satisfeita com o mesmo? Como nós bem sabemos que o barulho, a baderna, a bagunça atrai os nossos irmãozinhos inferiores. O que vamos ganhar com isso? E ao mesmo tempo estamos aqui na Casa Espírita, ela nos esclarece que nós vamos deixar o mundo um dia. Entramos incessantemente naquilo que estamos comentando, na lei de causa e efeito. O que eu fizer para o meu semelhante, não saber conviver e viver adequadamente, vou ser responsável pelos meus atos e ações. Isso gera dívida para o futuro. Estou dando hoje um bom dia para o meu semelhante? Estou desejando o bem para aquele que anteriormente era meu amigo e hoje me despreza? Ou estão entrando num nível de vibração do mesmo, conforme os dias de hoje? O que é que eu estou fazendo? Estou me conhecendo? Estou me realizando de uma forma melhor para ser feliz mais futuro? Estou desagarrando de tudo que é da terra para ser um pouquinho mais equilibrado? Mas comigo estou trazendo junto as pessoas, o meu semelhante, que eu preciso dele para viver a vida física, como também quando deixar a terra para continuar a minha evolução. Precisamos sim uns dos outros. Chega de magoar uns aos outros, de desprezar uns aos outros, de não entender uns aos outros. Porque tudo isso, quem não segue, infelizmente faz parte do egoísmo, que não nos deixa ser felizes e melhores. Jesus nos ensina sobre pessoas. Ele teve 500 seguidores e eram seus amigos estratégicos. Depois foram 12 necessários, foram os apóstolos. Sem eles, Jesus não teria uma equipe como ele. Você também precisa de amigos. E ao final, 3 mais próximos dele. Jesus confiava os seus segredos e compartilhava os seus sonhos e revela-lhes que ele realmente era. Até o Mestre Jesus conviveu com todos. Ele não se escondia dentro de um palácio cercado de ouro, o âmbar e outros tesouros a mais da terra. Ele estava junto de todos, que é considerado hoje a ralé da terra. Mas sempre junto com as pessoas. O que nós estamos fazendo para conviver em sociedade uns com os outros? Principalmente dentro de casa. Vamos refletir. Segue algumas dicas para manter um bom relacionamento interpessoal. Aqui nós vamos resumindo um pouco, porque senão o trabalho vai chegar depois das 9 horas. Vamos lá. Seja comunicativo, não é falar o tempo todo, não é? Isso pode ser inconveniente. Porém, quando você se torna aberto ao diálogo, é mais fácil discutir problemas e obstáculos. Cada um de nós temos problemas. Existe aquele amigo de confiança que podemos conversar. Quanto mais comunicativo for, justamente num bom caminho, vamos ser mais abertos aos problemas dos outros e procurar soluções. Interesse genuíno, seja um bom ouvinte, ouvir para depois falar. É um ditado que se tem na Terra, não é? Que quem ouve mais, erra menos. Quem fala mais, erra mais. Preste atenção no que as pessoas falam. Ser receptível e tornar acessível. Demonstrar interesse genuíno fará com que os outros não se sintam desconfortáveis ao falar com você e nem se sentirão inibidas de lhe procurarem.
Nós, cada um de nós, temos um saber maior ou menor. Todos os irmãozinhos que vêm nos procurar, se nós, por exemplo, aumentar o nosso saber e falar de palavras que outros não entendam, é claro que vão afastar. Vamos falar no mesmo nível, igualzinho os espíritos bondosos chegam até nós para falar dos mesmos níveis de compreensão nossa. E a mesma coisa aqui na Terra. Porque eu sou cientista, eu não posso conversar com aquele que é pequenininho lá embaixo, não. O pequeno lá embaixo tem muito a oferecer quem está aqui em cima. Os títulos, as posições sociais, só existem aqui na Terra, certo? Onde que os seres ainda não interagidos dentro deste amor que Jesus ensinou, faz com que nós olhemos um ao outro diferenciado e diferente. Só porque eu tenho um carro, outros me reconhecem mais. Só porque eu ando de bicicleta, outros nem me veem. Não é dessa forma. Seja simpático. Ter um sorriso no rosto demonstra que você é uma pessoa agradável e aberta para comunicação. É ruim ficar perto de uma pessoa mal-humorada, só reclamando o dia todo, falando de problema, de doença. Aí é claro que vamos ficar doentes também. Boa vontade. Faça o bem, faça bem feito. Quando lhe pedirem algo com entusiasmo, é muito ruim estar próximo de pessoas que não possuem ânimo para executar suas atribulações. Aquelas pessoas que estão sempre prontas para ajudar. Só como exemplo, aqui antigamente não tinha não é parente, não tinha as máquinas igual as SMEC em Barroso para ajudar a bater laje. Era convidando os amigos e muitos vinham com boa vontade. Então, se lhe pedir um favor, faça de boa vontade. Não sem entusiasmo reclamando, porque no final tudo sai errado. Educado. Isso está também ao alcance de todos. Como vamos ser educados uns com os outros? Pessoas educadas são extremamente atrativas. Não se esqueça da boa educação. Chame os outros pelo nome. Aqui nós temos o costume de chamar a maioria dos outros pelo apelido, não é? E sempre cumprimentá-las, conforme dizemos anteriormente. Bom dia, boa tarde, tudo bem? São pequenas, mas têm um efeito muito grande. Não seja ríspido e lembre-se do básico. Obrigado, por favor, com licença. Pode até parecer pequeno, mas faz uma diferença enorme estar perto de alguém bem educado. Imagine só, ficarmos perto de um irmãozinho, infelizmente, que só fala palavrão. Não vamos sentir bem. Pelo contrário, vemos aqui, com licença, muito obrigado, por favor. Seja prestativo, conforme de boa vontade, seja gentil, ajude sempre que possível. Isso ajudará você a manter boas relações. Ser prestativo fará com que as pessoas estejam dispostas a lhe ajudar futuramente. Conheça suas falhas. Errar é humano. Admite suas falhas. Ter humildade é um sinal que você é digno de confiança, aumentando o respeito com os seus colegas têm por você. Não é vergonhoso pedir desculpa, não. Mesmo nós que estamos adultos, não é vergonhoso pedir desculpa pelo erro que fazemos. Porque isso significa que nós estamos banindo dos nossos sentimentos e emoções o orgulho. E eu errei, peço desculpa. É mais nobre. Não é uma atitude de covarde, mas sim de igualdade. De compreender que somos seres falíveis. Por isso que a doutrina dos Espíritos nos releva a refletir sobre isso. E nós temos muitas necessidades. E essas necessidades, estamos aqui justamente para quê? Auto-melhorarmos. Além de aprender, estamos pagando pelos nossos erros. Conforme temos aqui também a empatia, que todos já sabem, não é? Se
Coloque-se no lugar do outro. Nós sempre vemos isso para entender a dificuldade daquele irmão, ou a dificuldade do companheiro ou a companheira dentro de casa, ou daquele que está na rua que se equivocou, que entrou pelo mundo das drogas, dos vícios, da criminalidade e assim por diante. Precisamos de convivência de pessoas para viver bem e progredir e melhorar. E isso a doutrina dos Espíritos nos esclarece. Porque senão ficaremos igualzinho aquele bilionário que foi dito na mensagem, no estudo. Muito dinheiro e não tem pessoas à sua volta. O que vai comprar? Quem que vai trazer o alimento até a sua mesa? Sai do campo até a sua mesa. Quem que vai trazer? Não adianta as coisas da terra. Mas o relacionamento individual uns com os outros é necessário. Saiba receber e fazer críticas. Nós ainda temos o costume das pessoas apontar no nosso erro. A gente não gosta. E vamos amar a resposta. Então devemos crítica construtiva, não é? Fazer críticas construtivas e aceitar também aquelas que rebaixam-nos, para que a gente possa melhorar. Seja humilde quando receber críticas, tente aproveitá-las para o seu crescimento pessoal. Tente melhorar com base nos pontos que lhe foram apresentados. Ao fazer crítica, exercite a sua empatia, pôs-se no lugar do outro. Não seja ríspido, seja gentil. A gente temos em casa a nossa mãe que chama-nos a atenção sempre. Você está errando aí. A gente tem que aceitar calado. Porque são alunos em estado de evolução mais avançado um pouquinho. Então já sabe o que é melhor para nós. Relacionamento interpessoal. Você precisa de amigos reais. São pessoas que definem a nossa vida valeu a pena ou não. Eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que escolhi me tornar. Então, perante qualquer dificuldade que me aconteceu, eu vou fechar para o mundo? Vou fechar para as pessoas? Quero saber mais de ver ninguém? E eu escolhi ser isso. Mas à medida que nós adentramos daquela porta para dentro, vamos tendo uma noção de como a nossa existência física será mais uma experiência no qual nós vamos esforçar para transpô-la. Você não pode escolher as dores. Você não pode escolher as dores que são afligidas à sua vida, mas você pode decidir como vai reagir a elas. Nós vemos aí, tem muitas dores, principalmente da partida dos pais. Como nós vamos encarar essa dor? Nós, principalmente que estamos na doutrina espírita, não somos seres superiores. Sentimos dor, sentimos falta. E os recursos só nos chorar pela falta dos mesmos. Mas como que a gente vai reagir com o tempo? Como que a gente vai reagir perante qualquer problema de dificuldade conosco? Colecione momento e não coisas. Mas para isso você precisa de pessoas. Tem à nossa volta familiares que nos confortam, reconfortam e todos aqueles que fazem parte da família universal. Porque a família dentro de casa é uma secção da família universal. Entenda bem. Estamos numa oficina que é chamada família. Todos lá fora, que nós vemos lá fora, fazem parte dessa família universal. E ali vamos ganhar o abraço de todos como reconforto para nos ajudar a reerguer e adiante caminhar. Então precisamos uns dos outros. Por que eu tenho que ferir, desrespeitar o meu semelhante e fazer tudo aquilo que eu quero sem respeitar o meu semelhante? Por que eu tenho que fazer isso? Lidar com pessoas não é tarefa fácil, verdadeiramente é um desafio. Lembramos aqui a fábula do porco-espinho? Só um resumo rápido.
É como é a convivência uns com os outros. Nós temos que aguentar dos outros, muitas vezes, aqueles espinhos em nós. Temos um dos maiores exemplos, que foi o Chico, não é? O que durante a sua caminhada ele aguentou para ser mais forte, mais equilibrado? O que ele aprendeu? E assim nós entendemos, e esse estudo justamente é para isso, para que possamos refletir como estamos vivendo uns com os outros. Como eu estou entendendo o meu semelhante do jeito que ele é, da forma que ele é. Como eu estou respeitando uns aos outros porque não tem o mesmo gosto que o meu. É lícito eu obrigar o meu semelhante a aceitar as minhas vontades, desejos e caprichos? Vamos refletir bem nisso. Então encerramos o estudo da noite de hoje. Espero que todos assim tenham entendido. E faço uma pergunta a todos. Compreenderam o estudo? Foi de forma clara? Se fosse para a gente comentar mais coisas, né, aí ia mais tempo. Então fizemos um resumo um pouco, não é? Um pouco para assim podermos entender mais facilmente. A existência nossa jamais é vista como uma brincadeira. Nós devemos viver e interagir uns com os outros. Agradeço pela atenção de todos e, acima de tudo, a Deus e também pela Cida, pela oportunidade. A paz do Mestre se faça com todos.